Bom dia, turma! Hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021, e em língua portuguesa nós iremos continuar falando sobre a fábula A Cigarra e a Formiga. Nós vamos dar continuidade à atividade que iniciamos na segunda-feira, onde fizemos a leitura 1, que foi a fábula em prosa, e aqui está a fábula apresentada através de um texto em prosa. Só para revisar, o texto em prosa é aquele onde se escreve frases, onde se utiliza todo o espaço da folha. O texto em prosa, ele é dividido em parágrafos. A fábula A Cigarra e a Formiga agora vai ser apresentada em verso. Essa fábula de Esopo já foi reescrita, recontada por diversos autores. E hoje nós vamos ver o reconto dessa fábula por Cínia Santos, através de um texto em verso. Então, só para relembrar, cada linha do texto é um verso. E o conjunto de versos a gente chama de estrofe. Então, aqui nós temos a primeira parte do texto. Algumas palavras estão destacadas. Essas palavras são apresentadas aqui, o significado delas, e seria muito bom que vocês conferissem isso no dicionário também. Então, na página 22, nós temos a continuação desse texto, que é a fábula, não é isso? E algumas palavras também do texto, o significado delas. Então, aqui fala um pouquinho sobre o autor desse texto, Cínia Santos, que eu quero que vocês leiam também. E nós vamos fazer agora a interpretação do texto. Quero que vocês façam a leitura mais de uma vez desse texto, prestando atenção em toda a entonação, no ritmo, tudo que um texto em verso ele nos pede. Depois da compreensão do texto, nós vamos fazer a atividade de interpretação. Então, aqui no número 1, pode-se afirmar que o tempo, o lugar e os personagens no poema de Cínia Santos são iguais aos da fábula lida anteriormente? Então, olha só, na atividade anterior de segunda-feira, nós tivemos que completar essa tabelinha aqui, respondendo sobre o tempo, o lugar e os personagens desse texto aqui em prosa, tá bom? A gente conseguiu identificar bem direitinho o tempo, o lugar e os personagens. Aí a pergunta é, nesse texto aqui que foi modificado, porque é um texto em verso, ele vai apresentar rima, não é isso? A gente também consegue achar o tempo, o lugar e os personagens? Então, verifica lá, vê se vocês conseguem achar nesse novo texto aqui de Cínia Santos todos esses elementos e respondem sim, podemos achar ou não, não podemos achar. E explica o porquê. Esse é o espaço que vocês vão dar a resposta. Agora, sublinhe no poema um verso que corresponda à fala do narrador. Então, vocês vão voltar aqui, nesse textozinho aqui, e vocês vão sublinhar, quer dizer, passar um traço embaixo de qualquer trecho aqui que seja a fala do narrador. Número 3. Releia os versos. Canta o esplendor do momento pelo prazer de cantar. Agora, escreva uma palavra com o mesmo sentido da palavra destacada. Qual é a palavra destacada? Esplendor. Então, para entender direitinho o sentido dela, o significado desta palavra aqui, vocês vão ter que fazer uma pesquisa no dicionário, tá bom? Então, pesquisa lá qual é o sentido, qual é o significado dela e principalmente nesse contexto aqui, tá bom? E coloca aqui a resposta. Letra B. Como explicar o sentido do verso pelo prazer de cantar? Quer dizer, o que significa pelo prazer de cantar? Assinale a alternativa que melhor explica
porque a cigarra cantava. Então, ela tinha um prazer de cantar, não é isso? Então, aqui vocês vão ler o texto, né? Vocês vão compreender tudo o que aconteceu. E aqui estão 3 explicações por que a cigarra gostava de cantar. Vocês vão assinalar qual das 3 explicações combina mais com o que ocorreu no texto. Agora, releia estes versos em que o narrador fala da formiga. Agora a gente vai observar a formiga, tá certo? Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. Então, leu bem direitinho aqui o verso. Agora, reescreva o verso destacado, empregando palavras com sentido equivalente. Olha só, qual foi o verso destacado? Foi esse primeiro aqui, lembrando, cada linha escrita é um verso, tá bom? Qual foi o verso destacado? Foi esse aqui, ele tá destacado, a letra tá mais escura, tá em negrito. Qual é o verso? Quase morta de fadiga. Então, aqui a atividade está pedindo para vocês escreverem nesse espaço a mesma coisa, só que com outras palavras. O que é palavras com sentido equivalente? É que quer dizer a mesma coisa ou algo muito parecido. Então, vocês vão escrever quase morta de fadiga com outras palavras aqui. Então, qual é a dica? Pesquisa a palavra para ver o que ela significa. E aí vocês vão encontrar outras palavras que signifiquem a mesma coisa. Número 5. Circule no poema 3 versos em que a cigarra descreve o que fazia. Lembrando que o verso é a linha escrita, não é só uma palavra, tá certo? É a linha escrita. Então, vocês vão procurar 3 versos lá no texto onde a cigarra está explicando o que ela fazia. Então, vocês vão ler aqui, vão atrás da fala da cigarra. A fala da cigarra é destacada através de um travessão, não é isso? Então, sublinhe 3 versos onde ela está descrevendo o que ela fazia. Ela está explicando o que ela faz. Número 6. A cigarra tinha prazer no que fazia. Pinte no poema a palavra que indica que o sentimento da formiga em relação ao que faz é o contrário da cigarra. Então, se a cigarra tinha prazer, a formiga tinha o quê? Tinha o contrário, sentia o contrário. Qual é o contrário de prazer? O inverso de prazer. Então, vocês vão procurar lá no texto e vocês vão marcar, pintar essa palavra. O contrário de prazer. Releia um trecho do diálogo entre a formiga, a cigarra e a formiga. Então, aqui está uma parte do diálogo. Elas estão dialogando, elas estão conversando. Diálogo quer dizer conversa. E por que eu sei que elas estão conversando, falando? Por causa desse sinal aqui, que é o travessão. Isso aqui é a fala da formiga e da cigarra. Então, olha só. O que farás no inverno? Guardo a guitarra e hiberno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Isso aí são as duas conversando. Então, letra A. Em sua opinião, qual das personagens queria prevenir-se para o futuro? Quem estava se preparando para o futuro aqui? Era a cigarra ou era a formiga? A resposta é aqui nesse espaço. Letra B. Releia o verso destacado e converse com os colegas sobre o que ele significa. Qual é o verso destacado? É esse último aqui, olha. Viver é um salto no escuro. Depois, escreva uma frase que explique esse verso. Então, vocês vão pensar, o que é viver é um salto no escuro? O que é que ele quis dizer com isso? Então, conversem com os familiares e expliquem aqui o que a cigarra quis dizer com isso. Número 8.
Nas fábulas, geralmente, a moral tem a intenção de ensinar alguma coisa, não é isso? É o ensinamento da fábula. Nesse poema, o poeta faz diferente. Leia. Lá no finalzinho, olha como ele faz. A moral dessa historinha, faça a sua, eu faço a minha. Letra A. O que esses dois versos podem significar? Converse com os colegas, no caso aí os seus familiares, né? E cheguem a uma conclusão. Se quiser, escreva no caderno ou então coloque lá no grupo. O que é que isso quis dizer? Faça a sua, que eu faço a minha. Letra B. Agora é para conversar, dialogar. Qual moral vocês dariam para essa fábula? Apresente duas opiniões e procure justificar o que vocês pensaram. Então, aqui, nessa atividade aqui, letra B, é justamente porque no final da história não tem moral. Quem vai dar moral são vocês. Agora, explique por que o autor teria usado a expressão fábula revisada abaixo do título do poema. Crie uma resposta e escreva aqui. Então, é uma fábula? É, não é isso? A cigarra e as formigas? Porém, lá embaixo do texto tem assim, fábula revisitada. O que ele quis dizer com fábula revisitada? Tentem analisar a diferença entre a fábula da leitura 1, a fábula da leitura 2. Por que será que ele disse que essa aqui é uma fábula revisitada? Não é isso? O que é revisitar alguma coisa? Então, vá lá, olhe no dicionário se precisar e tentem explicar com as palavras de vocês. Essa aqui é uma produção textual e é uma resposta pessoal.